Muito bem, o nosso convidado de hoje é o desembargador Ricardo Hessler, natural de São Bento, que construiu uma carreira brilhante na magistratura catarinense, presidiu também a Associação Catarinense dos Magistrados, ou a Associação dos Magistrados Catarinenses, e eleito, que foi, em primeiro turno, para ser o novo presidente do TJ, tomando posse a 31 de janeiro de 2020. Desembargador, satisfação tê-lo aqui. Eu que agradeço. Tivemos em Santa Catarina um judiciário mais arejado nos últimos 2 anos, pilotado por Rodrigo Colasso, e a ideia é continuar nessa linha de vanguarda aqui no judiciário catarinense, no tripé inovação, informação e integração? É por aí? Perfeitamente. São os 3 eixos do plano de gestão. Eu sempre digo que é um desafio muito grande, né? Estar nessa condição e suceder Rodrigo Colasso, que teve realmente uma administração de vanguarda, uma administração dinâmica, e eu quero seguir nesse mesmo leito, né? Com aperfeiçoamento. É claro que não haverá um continuismo, haverá uma continuidade, né? Com aperfeiçoamento. E com o estilo próprio de uma nova gestão, que faz parte, né? Exatamente, com novos desafios. Né? E nesses desafios, priorizando em que direção, desembargador? O primeiro grande desafio, que eu sempre digo, é sucedê-lo, né? Porque é uma gestão exitosa. O segundo desafio é aperfeiçoar tudo que está sendo feito com redução de custos, Prisco. Nós estamos vivendo épocas muito diferentes, né? Épocas de muito cuidado com o dinheiro do povo, que é escasso, a coisa né? pública, o está interesse escasso no Brasil, está né? muito escasso. E a nossa máquina é muito grande, o judiciário, mal comparando com uma empresa, é a maior empresa de Santa Catarina. Verdade. Nós temos 12 mil funcionários, entre efetivos e terceirizados. Incluindo aí os magistrados. Não, excluindo os magistrados. Sem os magistrados. São quantos desembargadores? São 93. 94. E juízes? São 500 juízes, cerca de 500 juízes. São 111 comarcas. Ou seja, são desafios enormes para manter essa estrutura e servir a sociedade catarinense com esse mesmo orçamento. Agora, nesses últimos 2 anos, se observou a tentativa de dar um pouquinho mais de agilidade, especialmente no primeiro grau, né? Perfeitamente. Foi possível, né? Perfeitamente. Foi possível e será possível melhorar ainda, né? Nós vamos ter o cuidado de trabalhar com o custo-benefício de tudo, e com a necessidade e possibilidade dentro da agenda de cada magistrado. E digo isso porque se exige mais do juiz e nós precisamos cuidar também da saúde do juiz. Claro. Então, nós temos que olhar pelo lado humano, pelo lado pessoal, pelo lado do cuidado com o servidor e o magistrado. Aqui em Santa Catarina, em média, um juiz de primeiro grau despacha quantos processos por ano? Em torno de 1.000 processos por ano. Né? É um número importante, significativo, né? né? Significativo. Hoje nós somos, dentro da categoria do nosso tribunal, o segundo ou terceiro do país em maior produtividade. Né? Perfeito. No ano de 2018 foram 870, quase 900 mil soluções definitivas, decisões. Agora, nessa reta final de 2019, algumas situações incômodas e desagradáveis provocadas pelo Conselho Nacional de Justiça na figura do seu presidente, que é também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Primeiro, no que se refere ao EPROC, que é o sistema de acompanhamento e de funcionamento dos processos. Perfeito. E que se deu muito bem aqui em Santa Catarina, sem custos, fornecido pelo TRF4. E houve aí meio que um enquadramento do CNJ para que Santa Catarina entre no PJE. No PJE. E aí? Não me parece, pelo menos pelo que eu ouço de vários magistrados, não me parece a melhor solução, né? Por isso que nós tivemos duas situações, né, embaraçosas aí. A primeira... Teve também aquela das conferências, né? Em relação... Sim, também. Era essas duas situações? Não, a outra é aquela do sistema de execução penal, do sistema de execução perfeito. unificado. Perfeito. Chama-se o CEU.
Certo. no país todo. Foi uma obrigação de todos os tribunais instituir esse modelo de unificação do sistema de penas, do sistema penitenciário. Aqui ainda não temos. Né? E por que aqui não foi implantado? Nós ainda não temos por falta de interoperabilidade com o EPROC. Então, nós tínhamos que criar mecanismos para adaptar esse sistema. E isso foi efetivamente realizado agora no final da gestão do Rodrigo. Então, no final da gestão do desembargador Rodrigo, foi firmado esse comprometimento com o CNJ. Ou seja, sai o EPROC e entra... Não é nada com o EPROC. Não? O CEU é um sistema de controle de execução de penas, que ele é separado do EPROC, ele tem que ser adaptado ao EPROC. E adaptado também ao PJE. Perfeito. E como nós temos o EPROC e não tínhamos o PJE, então a situação ficou embaraçosa. E o EPROC continua? O EPROC vai continuar. O EPROC continua. Mas o CNJ está contra, né? O CNJ pretende instituir no país todo o PJE. Acontece que o PJE é um sistema que que não é um sistema tão efetivo quanto o EPROC. E nem tão ágil, né? E nem tão ágil. Hoje, nesse momento, ele está evoluindo, como tudo na informática evolui. E a ideia de Santa Catarina é fazer essa transição quando da evolução? Nós continuaremos com o EPROC, porque o EPROC é original aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de Porto Alegre. É um programa que atende muito bem toda a sociedade catarinense, os usuários do sistema. E os jurisdicionados estão satisfeitos, advogados também, né? Principalmente os advogados, Polícia Militar, Polícia Civil, aumentou a efetividade do trabalho deles em razão do sistema EPROC. Então, é um sistema já assim, autorizado e homologado pela sociedade catarinense. Então, nós vamos continuar. A não ser que o PJE ele evolua a ponto de poder substituir ou criar um mecanismo de interoperabilidade entre esses dois sistemas. E o CNJ não pode enquadrar o TJ de Santa Catarina a utilizar? Ele está... Porque o ministro Toffoli tem agido de maneira um pouco dura, né? Sim, é uma maneira de instalar um procedimento único no país todo, porque hoje, quer queira ou não, Prisco, nós temos dezenas de sistemas por aí em todos os estados, em todas as justiças, né? Então, há uma confusão generalizada, há uma confusão grande, né? Então, é necessário unificar, sim, é necessário unificar. Agora, respeitando a autonomia financeira e administrativa de todos os tribunais. Nós vivemos numa federação, então nós temos que ter essa autonomia para poder dizer o que é melhor para nós aqui em Santa Catarina. Claro. Então, é isso que nós estamos tentando demonstrar, Sua Excelência, o ministro, né? Sem qualquer vontade deliberada. De insubordinação, jamais, né? Nós queremos sinergia, claro, sem essa sujeição na administração. Perfeito. Agora, o CNJ também se intrometeu na questão dos julgamentos em videoconferência, não foi isso? Pois não, isso também ocorreu aqui em Santa Catarina. Impediu também que Santa Catarina prosseguisse nessa linha, né? Impediu porque era uma exceção, e essa exceção não poderia virar regra. Então, nós estamos, e o desembargador Rodrigo... Mas dava mais celeridade, né, o desembargador? Muito mais celeridade, justamente pela falta de capilarização dos defensores públicos do Estado. E o paradoxal é o seguinte, eles mesmos reclamaram no CNJ dessa situação, né? Então, nós ficamos impedidos aí, no momento, por hora, de utilizar esse sistema de videoconferência, o que é muito salutar, é econômico para o Estado, ele só vem em benefício do interesse público. Ricardo Hesler também é favorável à prisão em segunda instância após condenação colegiada? Sem dúvida. Eu acho que o nosso Tribunal de Justiça já demonstra isso através das suas decisões, né? Por óbvio que nós vamos e temos que obedecer à decisão última, que é do Supremo Tribunal Federal. Equivocada?
Eu diria que é uma interpretação, não há dúvida nenhuma. Não é a sua, Não como é a magistrado. minha, não é a minha. É uma interpretação da Constituição que não é a minha como juiz, que não é a dos criminalistas aqui do nosso Tribunal de Justiça, mas que é válida também, o Prisco. É válida, porque parte do princípio da presunção de inocência até o trânsito julgado. No entanto... Mas considerando a prescrição, é algo que coloca em xeque a efetiva punibilidade daquelas pessoas que podem, no final, ficarem livres de processos, né? Por essa, de julgamentos até, né? Por essa decisão. E mais do que isso, a situação primordial é de que os fatos em terceira instância, vamos dizer assim, no STJ ou no STF, não poderão ser modificados. As provas. E gera impunidade, né, desembargador? Exatamente. Gera impunidade, quer dizer, a população fica com o sentimento de que, com bons advogados, bem pagos, renomados, vai jogando de barriga e acaba não acontecendo nada. Né? No mundo e na todo, maioria dos países do mundo em segunda instância, alguns em primeira, inclusive. Exatamente, né? Alguns em primeira instância, é isso que eu queria justificar. Então, o mundo todo, nós estamos na contramão, vamos dizer assim, mas é uma decisão que deve ser observada, é a última palavra, é o Supremo Tribunal Federal. Então, nada obstante isso, o que vem ocorrendo em algumas ações aqui, algumas condenações, melhor dizendo, por isso que aqui em Santa Catarina está havendo a decretação da prisão preventiva. Dependendo do caso, né, se julga, se decreta a preventiva, que o Supremo excepcionou. Inclusive a preventiva é um caminho também no que diz respeito à condição coercitiva que está proibida também, né? Perfeitamente, perfeitamente. Opinião sobre a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi um divisor de águas, sem dúvida alguma, nesse país, no sentido de evitar a corrupção, diminuir o custo do Brasil, diminuir os efeitos dessa corrupção sistêmica que nós vivemos. A Operação Lava Jato deve prosseguir, tem que prosseguir para o bem do desenvolvimento econômico até nacional. Reconhece excessos na condução, Sem tanto do dúvida. Ministério Público quanto da Justiça? Sem dúvida, isso sempre ocorre, mas os tribunais estão aí para coibir esses excessos e corrigir os rumos. Né? Agora, não dá para concordar com o presidente do Supremo que declarou que a Lava Jato quebrou empresas, né, Não, desembargador? Eu, com todo o respeito, eu também não concordo. Respeito a opinião de Sua Excelência, mas não quebrou, ela simplesmente viabilizou. Na verdade, as empresas estavam sendo quebradas pela roubalheira e corrupção, né? Perfeito. Pacote anticrime. Pacote anticrime, eu particularmente sou favorável, é claro, não posso falar em nome do Tribunal de Justiça, vai aqui uma opinião pessoal do magistrado, né? É necessário que apesar de ter sido aprovado, ele foi, na verdade, ele foi desidratado. Foi. Né? Foi desidratado. Um pouco capenga, né? Ficou capenga, mas mesmo assim... Tem avanços, Foi né? um avanço e é muito bom que isso aconteça nesse momento para que a violência diminua. Como é que está apreciando o momento político nacional, governo Bolsonaro, um país um pouco polarizado, com Sua Excelência dando, às vezes, declarações estapafúrdias, assim como seus pupilos, filhos, mas, no contexto econômico, o país está avançando, né? Por isso, nós vivemos momentos bipolares, eu diria, né? onde todas as opiniões elas são divididas, são sectárias, né? Então, se você está dentro de um grupo, num determinado segmento aí da internet, você é a favor ou contra, você é eliminado, né? Então, se você é a favor, você está no grupo, se você é contra, tem que sair do grupo. Então, há um momento assim de bipolarização e isso preocupa muito. Mas o momento, eu acho que, por isso que é de incerteza política. E não só no Brasil, no mundo todo. Mundo todo. A democracia está sendo... O ambiente está um pouco conturbado, né? Não só na América do Sul, né? Não, em todo mundo, todo mundo. Na América do Norte, na Europa, na velha Europa, né? De grandes conquistas, inclusive na área da política e na democracia. Atribui a quê?
a a necessidade dessa instantaneidade de decisões. Nós temos uma fluidez muito grande hoje nas relações. Tudo tem que ser... Está tudo muito online, né? Online, na hora, no momento. Se você, em rede social, se você busca um amigo, busca uma resposta, você quer a resposta, busca uma pergunta, você quer a resposta imediata. Imediata, né? E isso tudo faz com que o mundo começou a entrar em ebulição, e essa ebulição atingiu a política, atingiu a economia, atingiu todos os países, independentemente de cor partidária, independentemente de suas razões mais sólidas, por mais sólidas que fossem. Então, há incerteza na própria democracia, né, Prisco? Hoje em dia, se você perguntar o que é democracia, né, para alguns países, para alguns, para alguns políticos, vão haver diferentes conceitos, né? Então, há uma incerteza em tudo. É direita, esquerda, o que é direita, o que é de esquerda hoje não é mais esquerda radical, né? É centro-esquerda, é centro-direita, não se sabe mais quem é quem. E aqui no Estado, a relação com o governo Carlos Moisés? Eu vejo como uma relação boa. Ele lhe cumprimentou pela eleição? Sim, perfeitamente. Sua Excelência ligou imediatamente após a eleição. Conversamos bastante sobre a... Já tiveram algum contato pessoal? Pessoal ainda não, né? Nós já tivemos já iremos agendar a partir da posse, né? Mas será um diálogo republicano, com toda certeza, isso foi comentado entre nós. Nós teremos que construir esse momento, esse diálogo. Aliás, vai ser uma das marcas da minha administração, por isso, o diálogo com toda a sociedade, os poderes constituídos, as instituições. É importante aproximar o judiciário da sociedade, né? Isso. Porque por muitos anos havia uma certa distância, talvez até pela cultura, pela idade, pelos tempos, enfim. Mas já de algumas gestões para cá, o próprio Nelson Schaeffer também já foi uma gestão bem arejada, assim como de Rodrigo Colasso. É importante essa aproximação e sem aquela pompa que, às vezes, o judiciário acabava se envolvendo, né? Exatamente. Isso é antigo, né, Prisco? É antigo. Eu me lembro lá em Joinville, quando iniciei um programa judiciário na cidade, para aproximar o judiciário da cidade lá. Uma coisa que, né? É uma coisa inovadora. Eu estava comentando há pouco com o Fabrício, que é o nosso assessor de imprensa do tribunal. É uma luta antiga da Associação dos Magistrados, né? E sempre está na pauta, e na vez, e precisa. E como se aproximar? Ela precisa ser acalentada, ela precisa ser construída, as arestas precisam ser aparadas. Eu, na gestão do desembargador Nelson Schaeffer, a muito custo nós criamos dentro do tribunal a sala de imprensa. Não havia sala de imprensa. Inclusive, o desembargador ficou responsável pela área de comunicação, né? Eu era o coordenador da comunicação institucional. É verdade. Então, construímos mais uma escada nesse sentido. Então, é uma construção diária, Prisco, é uma construção diária isso. Hoje não há lugar mais para aquele juiz que fique numa redoma. Nós precisamos hoje de um juiz jurista, evidentemente, com boa formação, né, por mais óbvio que pareça, para lidar e saber dos assuntos e dar a adequada solução. Nós precisamos de um juiz cidadão, um juiz que conheça o local em que vive, conheça para onde vai essa solução que ele está dando, efetiva, solução adequada. Nós precisamos de um juiz ético e independente e precisamos de um juiz gestor, né? Então, vejam, essas quatro gestor, eu digo, dos seus processos, da sua unidade e do seu momento, saber do seu momento. Então, eu vou trabalhar muito nesse juiz gestor. Os outros atributos, os nossos juízes têm, né? Tem de sobra. Santa Catarina... A magistratura catarinense é de valor. É fora da curva, né? De valor, exatamente. Você bem sublinhou, fora da curva. Então, a gestão de gabinete, a gestão do juiz, nós precisamos trabalhar. E isso precisa ser informado. E isso dentro desse preceito, desses 3 eixos de informação. Informação interna e informação externa. Nós precisamos melhorar muito. E isso aproxima o judiciário da sociedade. Com transparência, evidentemente, com muita transparência. Perfeito. Agora, a gente observou nesse ano de 2019, só para encerrar, desembargador, o governador Carlos Moisés
pressionando para colocar um ponto final nessa questão do duodécimo, dos percentuais dos poderes e tal, sem falar nas devoluções que foram sempre reivindicadas e os poderes têm respondido nessa direção. Na sua avaliação, preservamos essa política do duodécimo, que deu independência e autonomia aos poderes? Não há dúvida disso, Prisco. Nós não podemos abrir mão desse percentual para administrar bem o Poder Judiciário catarinense. Como eu já disse no início, é complexo, é um poder que necessita cada vez mais de investimento, sobretudo na área tecnológica, e diminuindo o percentual, nós levaríamos à lona todos esses projetos. Então, é muito importante que isso continue, que esse fator percentual continue. Nós vamos trabalhar com muito diálogo com Sua Excelência o Governador para que permaneça como está nesse sentido, para nós, pelo menos, darmos uma resposta efetiva à sociedade que a sociedade merece. E diante de eventuais economias dos poderes, recursos podem ser transferidos ou devolvidos ao Poder Executivo para atividades fins, correto? Essa política continua, evidentemente, essa política continua. Agora, essas sobras, elas têm diversos conceitos, né? A maioria dessas sobras dentro do orçamento são aquelas derivadas de projetos que estão para serem executados na próxima gestão. Ou seja, são investimentos que deixam de ser feitos e são postergados para que os recursos possam ser devolvidos. Então, quer dizer, é uma linha tênue, né? No seu conceito, né, genérico, não há sobra. Dentro do Judiciário, não há sobra. Nós trabalhamos dentro do limite orçamentário, do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, enfim, para melhor dar essa resposta à sociedade. Desembargador Ricardo Resler, foi uma satisfação recebê-lo aqui. Sucesso na investidura, a final de janeiro, e que possa realizar uma boa gestão à frente do Judiciário catarinense. Agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição, Príncipe. Satisfação grande. Muito Sucesso. Obrigado.